Eu lembro aquela hashtag primeiro assédio, nananana. Eu lembro, Depois nossa. daquilo, o negócio começou a fazer... Foi realmente... Aquela parada deu uma Mudou virada tudo. muito O meu forte. amigo secreto, você lembra? Hashtag meu amigo secreto também, que Não era lembro falando disso. justamente sobre, tipo, assédios de pessoas. Foi antes do hashtag meu primeiro assédio, Eu acho né? que foi. Foi tudo ali numa mesma Porque época. tem um livro depois, analisando não só vários dos tweets, que acho que foi feito pelo Instituto Não Me Calo, ou a ONG, enfim, que era uma ONG já ligada a feministas negras. E eu lembro que eu tenho esse livro, e ele é isso, esse movimento no Twitter de hashtags de mulheres Caraca. compartilhando suas dores, virou todo um, tipo assim, isso é histórico, né? E a gente viu isso acontecendo. Meu primeiro assédio foi um pouco mais tarde, eu acho. Eu acho que foi Teve um a questão pouquinho da Averbook com o motorista, não foi? Sim, Eu nossa, acho- no Rio tiveram coisas louquíssimas. Teve um cara que quando a gente viu, eram 50 meninas falando do mesmo cara. Caraca! Meu Deus! Foi um cara que tirava, sei lá se posso falar, ele tirava foto no carnaval. E aí ele começou a fazer ensaios de pessoas que ele pegava na rua, e né, tirava foto na rua, ele chamava pessoas e fazia um ensaio pelado. Nossa. Só que nesse ensaio, Nossa. o cara descaralhava completamente. E aí, né, quando rolou o hashtag primeiro assédio, todo mundo começou a falar nananã. Quando a gente foi ver, era o mesmo cara. E era E do as- teu ciclo de pessoas. E as pessoas se conscientizando, porque né, eu não tinha menor... Eu tinha feito tudo com o cara, eu tinha feito toda... Eu fiz a sessão de fotos, eu não fazia ideia. Eu tava completamente... Quando eu fui lendo, eu falei, gente... Você tá brincando. eu vivi isso. Caralho, era assédio. Eu comecei a ter consciência do que era assédio. Eu não sabia nem o que era. Você tá Cara, brincando. Isso aí também é muito foda, porque a gente não tinha, pelo menos na minha época, lá nos meus 14, 15, não tinha tanta ideia do que era assédio. Hoje em dia que eu vejo, eu falei, nossa, não podia falar assim com uma menina de 14 anos. Não podia, tipo, falar desse jeito com uma menina de 15, sabe? Não pode pintar clima com Aí criança. eu pensava quando você é pensando nisso agora. adolescente. Não podia dizer que pintou um clima, Não né? pode. E a gente não tinha ideia disso antes. Não tinha, cara. Acho que assim, a internet foi pelo menos assim, pra essa nova geração, foi um grande marco nesse rolê. Porque a gente ter passado pelas coisas que passou e falar das coisas que a gente passou, já é uma visão que a gente já não tinha na época. Tipo, nunca ninguém, tipo, além da minha mãe, né? De tipo, falar, não pode fazer isso e tal. Se alguém te fazer desse jeito, você fala comigo. Além daquele background que as nossas mães dão, nenhuma professora falou comigo sobre assédio, nenhuma amiguinha minha falou sobre alguma coisa que tinha acontecido com ela. Era um rolê meio que, tipo, era Total. muito distante. Total, Muito total. distante, sabe? Cara, e além disso, sobre, assim... Eu tive pai gay, né? Eu ficava pensando na pandemia. Vi muito Lorelai Fox. Muito. Assisto ela muito. Vejo todas as lives e tal. Eu falei, cara, se eu tivesse acesso a isso aqui com 15 anos... Caralho. Talvez eu tivesse me sentido muito mais pertencente. Porque eu tinha... Eu era a única filha de pai gay em todos os colégios que eu estudei. Sabe? Caraca. E eu tipo, tinha uma coisa de... não falar sobre, uma distância. Que se eu tivesse acesso a uma Lorelai Fox, a um Diva Depressão, eu ia ter falado, tá. Tá. É minha Caralho. vida. Todo Tipo, é isso mundo, tá aqui. todo mundo. Tem um monte de gente aí, vambora, sabe? E pior que eu era de um meio totalmente alternativo, tablado, teatro, cresci no teatro, cresci com meu pai em coxia de teatro, peças, com gente dançando, gente passando pelada na coxia, tá ligado? Foi assim a minha vida, mas mesmo assim tinha um distanciamento que eu acho que hoje em dia é completamente diferente pra quem tinha a minha idade na época, 12 anos, hoje em dia tá muito mais tranquilão. Eu acho que antigamente, né? Antigamente, vulgo 10 anos atrás, basicamente, a gente talvez só não tinha como encontrar essas outras pessoas. Que é isso, mano, você vê hoje politicamente, os direitos estão sendo, tipo, ceifados cada vez mais. Mas dessa vez você consegue encontrar esses grupos e se afirmar, sabe? Eu acho que essa acaba sendo a diferença. Tipo, a gente pode ter essa conversa aqui e falar, caraca, sim, aquela hashtag mudou minha vida. E foram várias. Depois eu tava lembrando que a da Averbook foi outra. Meu primeiro assédio deve ter sido antes do meu amigo secreto. Tentando fazer uma timeline aqui desse. Eu não lembro. A gente tinha que. Muitas, né? Isso Que loucura. tinha que estar num livro, catalogado, assim. É mesmo. Porque foram movimentos Será que não tá? Deve estar. Se alguém souber, manda aí pra gente. É. Porque foram movimentos que, tipo assim, deram muita ferramenta pra gente entender. E os direitos estão sendo extremamente ceifados justamente porque não tem como controlar mais. Porque tá falando. Então é um desespero tão gigantesco da liberdade das pessoas e né, da evolução
intelectual do mundo que dá esse pânico. Exato. E aí começam a desesperadamente tentar conter tudo. Mas não vai ter como, tá? Não vai estar tendo como. E sabe o que eu amo no que você trouxe, Valen? Eu acho que quando você fala toda essa tua história e diz que você tá vivendo isso agora, e ao mesmo tempo você está vivendo e compartilhando tudo isso em um podcast, tipo, você tá entendendo sobre, tipo, tardiamente, se a gente for comparar a outras gerações, relacionamento, sexualidade há pouco tempo, né? E você trazer isso é muito louco, porque eu vivi também, eu me identifico muito com isso, porque eu vivi perto de pessoas que sempre tiveram muito domínio da própria sexualidade. Amigas, colegas, parentes. E eu sempre me senti muito um patinho feio, desengonçada, não compreendendo, sabe? Tipo, ai, por que pra mim é tão difícil entender, falar? Depois eu fui descobrir que foi um processo também tardio de entender a minha sexualidade, né? De entender, enfim, quem eu era, uma pessoa pansexual. Dar nome só 5 anos depois. Então, teoricamente, vai, sei lá, 3, 4 anos que eu sei quem eu sou. Então, é muito foda você falar sobre isso e seguir falando e fazendo o que você faz, porque a gente entende que, tipo, tudo isso também é uma construção, sabe? E que a gente pode se permitir construir, se expressar em qualquer momento da nossa vida. Sim. Porque eu acho que existe a maior parte das mulheres, pelo menos, tem uma relação muito, muito envergonhada ou às vezes limitada com a sexualidade, até falar sobre isso. Os teus vídeos são maravilhosos. Você fala muito de relacionamento, né? Você fala muito de, tipo, ir atrás da pessoa, ela não te dá moral. E, tipo, valorizar coisas assim são fundamentais, porque não entra só no fato de expressar, mas entra também no nosso ego, né? Tá, agora que eu tô aqui pra jogo, como é que é essa relação? Isso envolve tanta coisa. Mas eu amo esses vídeos de assim, eu gosto muito do humor autodepreciativo, né? Ai, eu também amo. Ele tem um limite que às vezes meio que você ultrapassa e você fala, merda. Me expõe demais. É um limite meio complicado, assim. Mas a internet não esquece, né? Pois é. Mas eu gosto de ficar meio que quase batendo nessa trave, sabe? Eu gosto de bater em todas as traves, né? Tipo, cancelamento, o quase cancelamento, só que aí você desvia com uma piada, que aí meio que deixa tudo num campo, tipo, caralho, que é isso? Me bateu que eu nem vi. Eu gosto de tudo isso, assim. Agora, esses vídeos que eu faço, que eu falo, tipo, porra, tentei chegar no moleque lá, ele me deu um toco, sei lá o quê. Assim, as pessoas se sentem muito abraçadas. Muito. Isso eu faço mais, eu acho que para as pessoas se sentirem abraçadas do que propriamente qualquer coisa, assim. Porque é muito… Normalmente, você só vê gente falando, tipo… Principalmente hoje em dia, né? Tipo, eu chego mesmo, eu vou lá e eu beijo, eu falo, eu chego… E eu marco gol. E tipo, caralho, eu não… Pô, Rio de Janeiro, brother, tá todo mundo… se dando bem o tempo inteiro. Menos você. Porra, como assim? Você fica, caralho, não é possível, tá ligado? Não é possível, cara. Isso tá errado, cara. Tem que ter alguém que se foge na história. E aí eu banco esse papel mesmo que eu tô pra jogo.